Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Turma, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar para vocês como foi a minha primeira lesão na corrida, tá? Primeira e única, tá? Eu lesionei o meu joelho. Não foi uma experiência muito agradável, mas então eu vou compartilhar aqui como foi que eu me lesionei de fato, como eu tratei e o que eu faço hoje para prevenir que isso aconteça, o que eu aprendi com essa situação toda, tá? Eu comecei a correr assim, tem já, eu acho que aí 1 ano e meio, se não 2 anos, mas levando mesmo a sério, eu comecei em novembro do ano passado, então tem aí já 9 meses. Nesse período que eu comecei a levar a corrida bem a sério, eu comecei a evoluir assim de forma muito rápida, né? Porque em pensar que em novembro eu ainda não corria 5 quilômetros direto e hoje eu já faço a meia maratona tranquilamente. Foi um processo bem rápido e esse foi o meu maior erro, né? O erro de principiante. Depois isso até me abriu a cabeça para vir realmente no YouTube, entender um pouquinho mais sobre a corrida, porque por mais que eu tenha um conhecimento de biomecânica, de condicionamento, de treinamento, porque a minha graduação é educação física, eu não sou expert de corrida, né? Eu sou expert ali na área ali da musculação, pilates, yoga, exercícios mais concentrados. A parte mais cardio eu nunca manjei muito, sabe? De natação, corrida. Eu tive o básico na faculdade, então que me dá uma noção. Mas o que acontece? Comecei a correr, eu montei meus treinos, organizei, tava até legal. Só que como eu estava evoluindo muito rápido, eu fiquei muito empolgada com a corrida. E cada vez que eu ia correr, eu queria fazer mais. Cada vez que eu queria correr, eu queria fazer mais. E eu até fugi do planejamento em si. Porque eu vi que eu tava evoluindo muito rápido. Falei, não vai demorar tudo isso pra eu fazer a meia maratona. Eu vou conseguir fazer antes. E eu consegui fazer antes. E não foi na primeira tentativa da meia maratona que eu me machuquei, tá? O que acontece? Eu consegui bater os 21 quilômetros correndo. Terminei bem, sem dor, sem nada, me sentindo bem, mas essa evolução com a corrida, que estava me deixando super empolgada, me deixou empolgada com a vida toda num geral, tá? Então, o que começou na corrida me dar esse ânimo, que foi o que eu falei pra vocês no vídeo sobre como a corrida me ajudou a enfrentar a ansiedade, a vida trouxe o ânimo de volta pra minha vida, essa energia, a força que eu precisava, e nisso eu comecei a aplicar essa energia em todas as outras áreas, inclusive na própria musculação. A corrida me ajudou a dar um gás na musculação muito forte, porque eu também quis evoluir lá. Eu falei, não, eu tô forte, eu tô ficando condicionada, tô bem. E eu comecei a pegar mais peso na musculação também, colocar exercícios mais difíceis no treino. E aí, numa semana linda, que eu tava assim, com a energia lá no alto, que eu quis inovar, eu realmente mudei meu treino, aumentei carga. Eu fui também aí muito principiante também nesse ponto. Eu fiz a evolução dos treinos, tanto da corrida quanto da musculação, tudo de uma vez, numa mesma semana. E isso, turma, por mais que eu acreditava que o meu corpo ia conseguir, porque não foi uma super evolução, foi uma evolução gradual, assim, foi tipo aumentar 1 quilo no exercício, sabe? Não foi nada brusco. Mas como eu fiz esse aumento de maneira geral em todos os treinos da minha semana, o corpo não aguentou, né? E aí, bem no último dia da semana, o meu joelho ele já tava meio chato. Eu comecei a sentir ele nos treinos, uma pontadinha, uma fisgadinha, mas a criatura, o ser humano aqui, ignorou a dor, né? Ignorou essa fisgadinha, fingiu que nada tava acontecendo.
e foi correr 21 quilômetros. Acho que era 7, 10 quilômetros, alguma coisa assim, eu já comecei a sentir essa mesma fisgada que eu tava sentindo nos treinos. A criatura aqui ignorou a dor na corrida. Continuei com a dorzinha lá, o joelho incomodando. Quilômetro 15, parei para beber água, eu senti uma leve queimação no joelho inteiro. Me preocupei? Sim. Parei? Não. Porque estava muito empolgada, eu queria muito terminar os 21 quilômetros, estava determinada a terminar. Valeu a pena terminar os 21 quilômetros? Não. Não valeu a pena, porque nessa insistida, quando eu parei de correr, eu não conseguia pisar o meu pé no chão de tanta dor no joelho. Eu precisei parar onde eu estava, deitar lá, eu fiquei umas meia hora lá no parque deitada, na grama, olhando pro teto, pro céu no caso, porque a dor tava impossível. Voltei pra casa mancando, fiquei mancando por aí longas 2 semanas, porque... Gente, tava com muita dor no joelho. Muita. Foi uma tendinite patelar. Tendinite patelar, ela normalmente acontece por excesso de esforço, tá? Foi o meu caso, excesso de esforço. E isso, gente, é muito comum com iniciantes, porque a gente se empolga e olha que eu sou da área, né, assim, de educação física, a gente tinha que ter um pouquinho mais de cautela. Eu até tive, né, eu tive um cuidado de estruturar o treino, bonitinho, montar, mas eu não segui, né, porque eu também sou ser humano, também gosto de evoluir, também gosto de aumentar a carga, sou competitiva, eu sou competitiva pra caramba. Cara, e assim, sempre fui com tudo, era o Uno aqui, tipo, eu e meus irmãos era treta, porque eu gosto de ganhar, tá? Eu tenho essa questão aí em mim, eu gosto de ganhar as coisas. E no esporte não ia ser diferente, né? Mesmo sendo um esporte individual, eu gosto de ganhar de mim mesma, então eu gosto de ser melhor que no treino anterior. Isso eu tô trabalhando e essa lesão me ajudou a abrir os olhos pra esse ponto, pra eu entender que, cara, você tem que se respeitar, o seu corpo tá gritando, melhor você parar. E isso me ensinou muito. Já tem algumas vezes que eu fui correr, eu comecei a sentir um incômodo no joelho, um incômodo no pé, um incômodo, às vezes até abdominal, assim, eu já senti alguns desconfortos e agora eu tô conseguindo respeitar isso. Porque essa lesão me ensinou que realmente é bom parar, porque eu fiquei, gente, foram 3 semanas sem conseguir correr. E depois, quando eu voltei, tinha perdido todo o condicionamento, treino. E aí eu tenho uma prova pra fazer agora em julho, então já fiquei preocupada de eu não conseguir fazer a prova. Então já gera uma conturbação na vida que não vale a pena. Então hoje eu entendo que é melhor respeitar o corpo, porque é melhor você ficar parado por 3, 4 dias do que por 1 mês, 6 meses, dependendo ali da gravidade da lesão, então. Então, para tratar de fato, gente, é repouso. Não fui cabeça dura, não quis voltar rápido. Eu fui testando, comecei correndo na esteira depois de 3 semanas, bem devagar, aumentando a velocidade aos poucos, fazendo poucas quilometragens e indo observando no pós-treino como esse joelho se comportava, como ele ficava. E tendo muita paciência, tá? O tratamento das lesões é isso, é ter paciência, respeitar o corpo e entender que se você forçar e você ainda estiver sentindo um pouco ainda tiver, né, o resquício da lesão, você pode piorar a situação. E você pode ficar mais tempo precisando ficar de repouso. Ou tem casos que realmente levam a um afastamento do esporte. Isso não é o que eu quero. Eu imagino que se você também corre, não é o que você quer. Seja o esporte que for que você faz, respeita o processo de recuperação, porque isso vale muito a pena para você não ter que abandonar o esporte pelo resto da sua vida, tá? Então o tratamento foi básico, gente, realmente repousei, aí cuidei muito da alimentação, né, para mandar os nutrientes necessários pro meu corpo se recuperar mais rápido. E aí entra nesse ponto, o que eu faço agora? Depois que eu me recuperei, que eu fiquei bem, que eu fui testando, fui voltando e fui sentindo que o meu corpo não ficava mais, que o joelho não doía mais, que tava ficando tudo bem,
eu fui fazendo a evolução gradativa, né, pouco a pouco. E hoje eu montei um cronograma bonitinho, tanto para musculação quanto para corrida, bem distribuído. E na musculação estou pegando mais leve do que eu estava pegando muito pesado na musculação, mas eu entendi que eu tinha que escolher prioridades, né? Se eu queria correr, não dava para eu correr com muita intensidade e depois treinar com muita intensidade na academia. Não. A minha preferência, ela é a corrida. Eu prefiro evoluir na corrida. Então, a musculação, ela tá me servindo de suporte para a corrida. Eu faço o fortalecimento muscular para justamente agora evitar lesões na corrida e ajudar no meu desempenho. Então, eu tenho um único propósito. Antes eu queria os dois. Eu queria ser muito boa na corrida e muito boa na musculação. Assim, tipo, de aumentar muito peso, de ser realmente maromba. Hoje, não. Hoje eu tô respeitando esse processo, estou usando a musculação como auxiliar e eu tenho sentido o meu corpo agora se adaptado muito melhor à prática. Eu tenho realmente conseguido evoluir na corrida, tenho conseguido voltar ao ritmo sem sentir incômodo nenhum. E basicamente é isso. O que fica de lição pra mim agora é essa questão do processo gradativo de não ter pressa e de entender que o nosso corpo tem limites, né? O corpo, ele não aguenta, assim, de fato, tudo que a gente for aplicar pra ele. É importante a gente ter treino antes de fazer loucuras. Depois da lesão, olha que louco, eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer a maratona. Eu sinto que é possível, mas eu quero seguir esse processo de forma bem gradativa, de forma respeitando bem o meu corpo. Inclusive, nessa semana eu fiz minha primeira soma semanal, assim, alta. Eu fiz realmente o volume da maratona, 42 km e 200. Eu fiz distribuídos na semana, né? Porque a minha ideia é eu ir evoluindo esse número, semanas a semanas, até o ano que vem. Eu quero fazer um ano de treino antes de correr, de fato, 42 quilômetros. Vamos ver, né, como vai ser até o ano que vem. Vocês vão acompanhando aí o meu processo aqui no YouTube. Eu falo um pouco mais aprofundado, né, sobre esses assuntos, né? Se você ficou com alguma dúvida do meu processo, deixa aí nos comentários. Também, se você gostou, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e compartilha com alguém também, às vezes que tá começando a correr, se tá percebendo aí que tá se empolgando e que precisa ouvir, às vezes, de alguém que passou por uma experiência desagradável, que coisas podem acontecer quando a gente não respeita o nosso corpo, quando a gente não respeita o processo, né? A gente se vê, então, no próximo vídeo.